Vejamos então a aplicação do Label Encoding. E aí tem uma pergunta que você poderia fazer agora neste ponto, que é a seguinte: eu sempre vou ter que testar diversas técnicas em cada variável, em cada projeto? Bom, essa é uma pergunta delicada, porque não há nenhuma obrigatoriedade de você testar diversas técnicas. Eu poderia concluir o projeto aqui com a Hot Encoding? Sim, eu poderia. Mas será que eu escolhi a melhor técnica possível? Não sei. Se alguém me perguntar isso, eu não teria como responder. Concorda comigo? É uma questão bem lógica, inclusive. Então, se possível, se houver tempo no projeto, se o dataset não for tão grande, talvez o ideal seja você testar diferentes técnicas e então comparar os resultados. Lembre-se, você não está aqui simplesmente limpando os dados, você não está transformando os dados, você não está criando um modelo de machine learning. O que você está fazendo aqui, na verdade, é resolvendo um problema de negócio, concorda? Então eu tenho que tentar resolver esse problema da melhor forma possível. Caso contrário, eu estarei em apuros, não é? Porque eu vou estar entregando algo que pode causar problemas lá na frente. Outra questão importante é que talvez você, analista de dados, tenha que trabalhar em conjunto com o cientista de dados. Porque se você não trabalhar com machine learning, normalmente analistas de dados não trabalham com machine learning, então, se você for preparar os dados para a modelagem preditiva, talvez você tenha que entregar mais de um dataset. Ou então perguntar ao cientista de dados qual a técnica que ele sugere que deva ser utilizada. Ou seja, é um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe. Se você tomar a decisão por conta própria, a minha dica é de sempre: justifique a sua escolha. Documente-a. E aí diga: escolhi essa técnica porque essa aqui foi a ideal nos testes que eu fiz, etc. E entregue isso para a etapa posterior, cientista de dados, equipe de ciência de dados e assim por diante. Vamos aplicar o Label Encoding. E aí eu vou utilizar a função Label Encoder, que pertence ao Scikit-Learn. Scikit-Learn, que é o principal framework de aprendizado de máquina em linguagem Python. Basicamente o que faz o Label Encoder? Isso aqui, ó, faz o encode, que é exatamente a codificação dos labels da variável com valores 0 e número de classes -1. Na prática, o que ele faz? Uma transformação onde ele converte a variável categórica para a sua representação numérica correspondente. É só isso mesmo que é feito, ok? Em geral, o Label Encoder é o ideal quando você tem poucas classes, poucas categorias naquela variável. Então vejamos. Eu tenho que importar o Label Encoder do pacote Preprocessing do sklearn. Se você estiver usando o Anaconda Python, que eu recomendei no capítulo 1, então já deve ter instalado o Scikit-Learn. Executa. Na sequência, nós vamos fazer uma cópia do dataframe original. Concorda com isso aqui? Se eu usar o newDF, o que acontece? O newDF já está totalmente transformado. Então não posso usar o newDF. Eu vou até o meu dataframe original, que não tem a transformação que nós aplicamos, e vou criar uma cópia. Vou chamar de dfcar. Na sequência, eu vou criar um objeto encoder. Na prática, isso aqui é programação orientada a objetos. Eu vou criar uma instância da classe, que é o objeto propriamente dito, e eu vou chamar de LE, que é uma abreviação de Label Encoder. Executa. Eu então aplico o encoder. Como eu faço isso? Chamo o LE, que é o objeto que eu acabei de criar. Eu então chamo o método fitTransform. O fitTransform, ele faz o treinamento do encoder e aplica o resultado na transformação da variável. Normalmente nós aplicamos o fitTransform nos dados de treino e depois aplicamos somente o transform nos dados de teste. Para esse exemplo, eu não estou dividindo dados de treino e teste porque não é relevante para o que estamos fazendo, só mesmo para que você tenha a informação. FitTransform, sempre dados de treino. Somente transform, você aplica os dados de teste. Pois bem, chamo o dfcar e a variável que eu quero aplicar a transformação. Executa e imprime o dfcar. Pronto, aplicamos o Label Encoding. Como eu canso de dizer, a solução técnica não é o problema. É você interpretar, identificar, refletir sobre a questão para escolher a melhor estratégia. O que ele fez? Converteu cada categoria para a representação numérica correspondente. E observe que ele colocou o número 0, depois o número 2, depois o número 1. Será que tem alguma lógica nisso que ele fez? Se você subir aqui um pouquinho, vamos buscar aqui a informação da variável, lá está. Veja que ele criou, na verdade, a representação numérica usando a classificação alfabética, não é? Então o Jaguar recebeu 0,
depois a Mercedes recebeu 1 e o Mustang recebeu 2. Então existe sim uma lógica na hora de fazer a conversão para a representação numérica, o que não faz muita diferença. O importante é que cada categoria seja transformada, substituída por um número correspondente. Foi isso que nós fizemos aqui embaixo. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou mais uma vez criar um modelo de aprendizado de máquina. Vou preparar então as variáveis em x. Veja que agora eu vou usar somente 3 variáveis, não é? Porque eu só tenho 3 variáveis de entrada, que é exatamente a variável modelo, quilometragem e idade de veículo. No primeiro modelo, nós usamos 5 variáveis de entrada porque tínhamos as variáveis dummy. Agora não temos variáveis dummy. Veja como a escolha de uma técnica ou outra muda completamente o dataset. Não tem jeito, você vai mudar o dataset, você interfere no resultado dos dados. Mas temos que tentar interferir o menos possível. Nesse caso, eu vou pegar modelo, quilometragem e idade de veículo, vou colocar em X. E o preço de venda, vou colocar em Y. Vou então criar a segunda versão do modelo. Cria o modelo, treina o modelo, vou fazer somente a previsão geral do modelo, e então vamos imprimir a acurácia, 0,88. Estou tentando manter tudo bem parecido para que fique mais fácil a comparação. O que nós podemos concluir aqui? Que sem realizar nenhuma outra análise, sem nenhuma outra modificação, sem nenhuma otimização no modelo de Machine Learning, sem nenhuma outra preparação, simplesmente mudando de uma técnica para outra, nós tivemos uma mudança na acurácia do modelo. E com o Label Encoding, a acurácia foi ligeiramente menor. Isso significa que o Label Encoder, então, é a melhor técnica da Via Láctea? Não, claro que não. Precisaríamos ainda de mais algumas análises, mais alguns testes. Talvez para esse dataset, o One-Hot Encode seja a melhor opção. Para um outro dataset, talvez não. O volume de dados também influencia bastante no resultado, ok? É por isso que precisamos experimentar. De acordo com os testes que realizamos até aqui, o One-Hot Encode se mostrou uma opção que entrega ao modelo um pouco mais de performance. Então o que nós vamos fazer? Eu vou continuar agora com a Hot Encoding, só que eu vou deixar o Hot Encoding mais turbinado. Eu vou criar uma versão um pouco mais parruda, um pouco mais forte do Hot Encoding, aplicando também transformação da própria variável, que é a normalização. Me acompanhe na próxima aula e nós continuamos essa discussão. Até lá!